Bem-vindo ao Fato ou Fake, o canal onde os segredos mais sombrios do mundo são expostos e analisados. Hoje, mergulharemos em uma história envolta em mistério, poder e pactos ocultos. Uma sociedade secreta conhecida como Ordem do Dragão, supostamente enraizada nas profundezas do Vaticano, estaria por trás de algumas das maiores conspirações já documentadas na história da Igreja. Mas quem são esses membros? Quais seriam os pactos sombrios que eles mantêm há séculos? E, mais importante, qual o verdadeiro papel da Ordem do Dragão dentro dos muros do Vaticano? Ao longo dos séculos, especulações sobre suas práticas macabras, rituais secretos e manipulações globais têm sido repetidamente abafadas. Seria apenas uma lenda ou a verdade por trás dessas histórias? Hoje, revelaremos segredos que foram cuidadosamente escondidos por poderosos que, até agora, pareciam intocáveis. Prepare-se, pois o que você está prestes a descobrir pode desafiar tudo o que você acredita ser verdade. A história da Ordem do Dragão remonta ao conturbado século XV, quando a Europa estava à beira do colapso, dividida entre a fé e a guerra. Criada em 1408 pelo rei húngaro Sigismundo de Luxemburgo, a Ordem foi, a princípio, uma confraria militar destinada a defender o cristianismo contra os invasores otomanos. Entre os membros iniciais, destacavam-se príncipes e nobres influentes, incluindo o temido governante da Valáquia, Vlad III, cuja crueldade inspiraria a lenda de Drácula. No entanto, por trás das aparências de uma organização militar religiosa, surgiriam relatos de práticas secretas e sombrias. À medida que a Ordem consolidava seu poder, boatos começaram a circular entre a nobreza europeia. O emblema da Ordem, um dragão enroscado em sua própria cauda, logo foi associado a simbolismos esotéricos, sugerindo que seus membros haviam se envolvido em práticas que transcendiam os limites do cristianismo tradicional. Algumas lendas indicam que a Ordem passou a buscar não apenas a proteção da fé cristã, mas também um poder místico, um poder que poderia ser alcançado por meio de antigos rituais pagãos. Há registros de que, em cerimônias secretas, os líderes da Ordem sacrificavam animais, e, segundo alguns relatos, até mesmo seres humanos, em busca de forças sobrenaturais para dominar seus inimigos. Essas histórias, ao longo do tempo, foram classificadas como meras superstições, mas há documentos que mencionam a Ordem do Dragão em conexão com textos antigos e esquecidos, como o Codex Gigas, o famoso Livro do Diabo, que supostamente continha feitiços e rituais proibidos. Não se sabe como a Ordem teria conseguido acesso a esses textos, mas o interesse deles por magia antiga e artefatos de poder começou a chamar a atenção de outras organizações secretas da época. Ao final do século XV, quando a Ordem aparentemente desapareceu dos relatos oficiais, rumores indicam que seus membros mais influentes não foram extintos, mas sim absorvidos por outra entidade de poder, o Vaticano. Com a aproximação de certas figuras importantes da Igreja, a Ordem do Dragão teria passado a operar nas sombras, infiltrando-se na própria estrutura do Vaticano. Nessa fase, muitos acreditam que a Ordem abandonou completamente sua missão original de proteção contra os otomanos e passou a buscar um novo objetivo: controlar o destino do mundo por meio do controle da Igreja Católica. Teorias sugerem que a Ordem do Dragão teria criado um pacto sombrio com altos oficiais do Vaticano, garantindo a ambos poder e proteção. Um dos eventos mais chocantes relatados por documentos que surgiram décadas depois envolve uma suposta cerimônia de aliança entre a Ordem e membros influentes do clero. Esse pacto, conhecido apenas como o Juramento do Dragão, teria ocorrido em segredo, nos subterrâneos do Vaticano, e seria o início de uma série de conspirações que moldariam a história da Igreja nas próximas gerações. Segundo essa teoria, a Ordem do Dragão se comprometeu a proteger os segredos mais obscuros do Vaticano, incluindo o controle de artefatos sagrados, como a Lança do Destino, um dos objetos mais poderosos da cristandade, que se dizia ter o poder de decidir o destino das guerras. Outro alvo constante da Ordem era o Santo Graal, que, de acordo com as lendas, garantiria imortalidade e poder ilimitado a quem o possuísse.
Esses artefatos, porém, eram guardados sob vigilância estrita dentro do Vaticano. Para se aproximar deles, a Ordem teria feito alianças secretas com figuras-chave do clero, em um pacto de silêncio e troca de favores. Em troca de acesso aos segredos e riquezas do Vaticano, a Ordem oferecia proteção política e militar para garantir que a Igreja mantivesse sua influência crescente sobre as nações europeias. Esse pacto, no entanto, teria um preço, e muitos acreditam que foi o começo de uma série de sacrifícios e rituais que ligariam os membros da Ordem e do Vaticano a poderes muito além da compreensão humana. Nos anos que se seguiram, vários documentos relacionados à Ordem do Dragão foram supostamente destruídos ou desapareceram misteriosamente. Testemunhas-chave dessas operações sombrias desapareceram sem deixar rastros, e, nos poucos relatos que restaram, há menções de uma seção oculta dentro do Vaticano dedicada exclusivamente a preservar os segredos mais profundos da Ordem. Alguns historiadores modernos que estudam conspirações afirmam que, até hoje, a Ordem do Dragão exerce uma influência invisível dentro da Igreja, manipulando figuras de poder e direcionando os rumos de eventos globais. Mas será possível que essa sociedade secreta tenha sobrevivido e ainda mantenha seu pacto sombrio com o Vaticano? Ou seria tudo isso apenas mais um capítulo das muitas lendas que cercam a Igreja Católica? Enquanto a Ordem do Dragão desaparecia das crônicas oficiais, o Vaticano passava por uma série de transformações internas. No século XVI, o poder da Igreja Católica crescia, e com ele, o desejo de controlar não apenas a fé dos fiéis, mas também o destino das nações. Durante esse período, vários papas enfrentaram crises políticas, religiosas e até guerras. Muitos historiadores acreditam que foi nesse cenário que a Ordem do Dragão consolidou sua influência oculta dentro do Vaticano, transformando-se em uma força invisível por trás das decisões mais cruciais da Igreja. Documentos secretos, redescobertos por pesquisadores modernos, sugerem que membros da Ordem começaram a ocupar posições estratégicas dentro do Vaticano, como conselheiros próximos ao Papa e líderes de ordens religiosas. Esses membros, segundo as teorias, não apenas buscavam manter seus pactos sombrios, mas também influenciar diretamente as ações do papado. O conclave, a reunião secreta onde os cardeais escolhem o novo Papa, teria se tornado um campo de batalha oculto, onde a Ordem manipulava as eleições para garantir que seus interesses fossem protegidos. Um dos exemplos mais famosos dessa manipulação é a eleição do Papa Clemente VII em 1523. Durante seu papado, Clemente enfrentou desafios imensos, como o saque de Roma em 1527 e a expansão do protestantismo. Alguns teóricos da conspiração sugerem que a Ordem estava diretamente envolvida em sua ascensão, visando um Papa mais maleável aos seus interesses. Embora Clemente seja conhecido pela crise que levou à separação da Inglaterra da Igreja Católica, poucos sabem dos relatos que circulam nos bastidores, alegando que sua eleição foi fortemente influenciada por forças externas, incluindo a Ordem do Dragão. Para entender o alcance dessa influência, é necessário voltar aos registros das Inquisições, uma série de investigações e julgamentos conduzidos pela Igreja para eliminar a heresia. Algumas fontes sugerem que a Ordem do Dragão utilizou a Inquisição como um instrumento para eliminar seus rivais e garantir que seus segredos permanecessem enterrados. Quem ousasse investigar a Ordem ou se aproximar demais de suas atividades era rapidamente acusado de heresia, torturado e, eventualmente, silenciado. Uma das vítimas mais notáveis desse processo foi o filósofo Giordano Bruno, queimado na fogueira em 1600. Embora as acusações oficiais fossem de heresia por sua visão cosmológica, alguns teóricos acreditam que Bruno se aproximou demais de um segredo que a Ordem do Dragão não poderia permitir que viesse à tona. Mas como uma organização militar secular poderia se infiltrar tão profundamente no coração da Igreja? A resposta pode estar em uma série de pactos realizados nos subterrâneos do Vaticano, onde rituais secretos teriam sido conduzidos para garantir a lealdade eterna entre a Ordem e seus aliados dentro da Igreja.
Esses rituais envolviam sacrifícios e juramentos em nome de antigos poderes, selando um acordo que daria à ordem a proteção necessária para agir nas sombras. Dizem que as catacumbas sob o Vaticano ainda abrigam os restos mortais de vítimas desses pactos sombrios, e que o sangue derramado nesses rituais teria sido o preço pago para garantir o poder e a influência da ordem. Relatos também indicam que, em troca desse apoio, o Vaticano permitia que a Ordem do Dragão tivesse acesso a documentos e relíquias sagradas que poderiam aumentar ainda mais seu poder. Um dos documentos mais controversos é o Liber Draconis, um texto supostamente escrito em uma língua morta, contendo segredos que remontam à época de Constantino e ao Concílio de Nicéia. Esse documento teria sido escondido nas profundezas do arquivo secreto do Vaticano, longe dos olhos curiosos e protegido por guardiões leais à ordem. Ao longo dos séculos, a Ordem do Dragão teria continuado a exercer sua influência nos bastidores, ajudando a moldar eventos globais cruciais. O próprio Concílio de Trento, entre 1545 e 1563, que redefiniu as doutrinas católicas em resposta à Reforma Protestante, teria sido influenciado pelos interesses da Ordem. Alguns acreditam que decisões importantes, como a reafirmação da transubstanciação e a criação da Index Librorum Prohibitorum, índice de livros proibidos, foram tomadas para proteger os segredos e o poder oculto da Ordem. No entanto, nem todos os líderes da Igreja aceitavam essa influência passivamente. Ao longo dos anos, houve tentativas de purgar o Vaticano da influência da Ordem do Dragão, embora todas essas tentativas tenham terminado em fracasso ou desaparecimento misterioso dos envolvidos. Há relatos de papas que, ao tentar investigar a Ordem, foram misteriosamente envenenados ou morreram em circunstâncias inexplicáveis, como foi o caso do Papa João Paulo I em 1978, cujo papado durou apenas 33 dias. Embora a causa oficial de sua morte tenha sido declarada como um ataque cardíaco, muitos acreditam que ele teria descoberto informações que ameaçavam os interesses da Ordem do Dragão, levando a um assassinato cuidadosamente orquestrado. Enquanto isso, a Ordem continuava a operar nas sombras, protegida por seu juramento de sangue e pelas alianças formadas ao longo dos séculos. Mas o quanto dessa influência ainda persiste hoje? Existem documentos e evidências recentes que sugerem que a Ordem do Dragão continua ativa, manipulando eventos e influenciando decisões no mais alto escalão da Igreja Católica. Nos séculos XVIII e XIX, com o avanço do Iluminismo e a Revolução Industrial, o mundo começou a se distanciar da antiga influência religiosa e esotérica que a Igreja exercia. Os segredos ocultos da Ordem do Dragão, por um breve momento, pareceram desvanecer-se à medida que novas ideologias e ciência moldavam o destino das nações. Mas, mesmo em tempos de progresso e racionalidade, as forças que operavam nas sombras não desapareceram. Elas apenas mudaram de estratégia. Relatórios enigmáticos começaram a surgir no final do século XIX sobre atividades incomuns nos corredores do Vaticano. Figuras misteriosas, rituais clandestinos e símbolos relacionados ao dragão reapareceram. Com a criação de novas sociedades secretas durante o século XX, como a Skull and Bones e a Ordem de Malta, muitos acreditam que essas organizações se tornaram os novos braços da Ordem do Dragão, perpetuando seus pactos antigos e fortalecendo sua presença global, incluindo dentro do Vaticano. Um marco importante nessa narrativa foi a descoberta de um manuscrito antigo, no início do século XX, que alguns pesquisadores alegam ser uma versão atualizada do Liber Draconis. Este manuscrito continha rituais e instruções detalhadas para membros da Ordem do Dragão, que agora estavam integrados em posições de poder global, influenciando decisões políticas, econômicas e religiosas. Para muitos, esse era o sinal de que a Ordem estava longe de ser extinta e, de fato, operava com mais força e discrição do que nunca. O Concílio Vaticano II, realizado entre 1962 e 1965, foi um dos eventos mais significativos na história moderna da Igreja Católica, trazendo uma série de reformas que modernizaram a Igreja. Entretanto,
Teóricos da conspiração alegam que algumas das mudanças propostas pelo concílio foram, na verdade, influenciadas por membros da Ordem do Dragão infiltrados nas hierarquias do Vaticano. A abertura da Igreja ao diálogo com outras religiões, a aceitação de práticas espirituais não cristãs e a flexibilização de dogmas antigos seriam, para alguns, parte de um plano maior da Ordem para diluir o poder do cristianismo tradicional e preparar o terreno para uma nova era de controle global, onde o poder espiritual e político seriam unificados sob um único comando. Durante o papado de João Paulo II, surgiram ainda mais rumores sobre a influência da Ordem do Dragão. Embora amplamente conhecido por sua resistência ao comunismo e sua luta pela liberdade religiosa, alguns eventos durante seu papado levantaram suspeitas. O atentado de 1981, quando o Papa foi alvo de uma tentativa de assassinato, gerou uma onda de especulações. Embora o responsável pelo ataque tenha sido identificado como um militante turco, muitos teóricos da conspiração acreditam que forças mais obscuras estavam por trás desse incidente. João Paulo II teria descoberto informações sobre a Ordem do Dragão que ameaçavam expor sua verdadeira natureza, e o atentado teria sido uma tentativa de silenciá-lo. Ademais, os arquivos liberados recentemente do Banco do Vaticano revelaram transações secretas e sombrias que envolviam não apenas figuras políticas e econômicas, mas também nomes ligados à Ordem do Dragão. Essas transações ocultas, que financiaram grupos paramilitares e campanhas políticas ao redor do mundo, demonstram a extensão do poder da Ordem. Os leões de ouro, uma antiga moeda simbólica da Ordem, teriam sido trocados por favores e informações, alimentando a crença de que as relíquias e segredos da Ordem ainda circulam entre os mais poderosos. Com a ascensão de Bento XVI em 2005, o Vaticano passou por uma nova onda de reformas e medidas de austeridade. Bento, conhecido por sua visão conservadora e seu desejo de restaurar a tradição católica, supostamente enfrentou oposição interna de forças que estavam enraizadas no coração do Vaticano. Algumas dessas forças, segundo especulações, estavam associadas à Ordem do Dragão. A renúncia de Bento XVI em 2013, um evento sem precedentes nos tempos modernos, gerou uma tempestade de teorias da conspiração. Alegações sugerem que Bento foi forçado a renunciar devido a ameaças veladas vindas de facções poderosas dentro da Igreja, possivelmente ligadas à Ordem do Dragão. Bento teria descoberto um segredo tão perturbador que optou por se afastar, em vez de continuar no poder. E então, com a eleição do Papa Francisco, um novo capítulo começou. Francisco, com seu estilo humilde e reformas progressistas, parecia ser o antídoto para as crises que assolavam o Vaticano. No entanto, para alguns, sua eleição representava um triunfo da Ordem do Dragão, que finalmente teria colocado um aliado disfarçado de reformista no trono de Pedro. Francisco, conhecido por sua ênfase em temas sociais e sua abertura ao diálogo com outras religiões, foi visto como alguém que estaria pavimentando o caminho para um novo tipo de poder global, alinhado com os objetivos seculares da Ordem do Dragão. Documentos vazados sugerem que, sob o papado de Francisco, encontros secretos foram realizados entre altos membros da Igreja e líderes de organizações internacionais, discutindo uma nova ordem mundial, onde o poder espiritual e político seriam unificados. Os detalhes desses encontros permanecem vagos, mas muitos acreditam que as metas da Ordem do Dragão continuam a ser implementadas de maneira sutil, mas eficaz. Agora, com o Vaticano imerso em uma era de reformas e desafios globais, a pergunta que resta é: a Ordem do Dragão ainda controla os destinos da Igreja e do mundo? Ou seria essa apenas mais uma camada de conspiração envolvendo o poder e a fé? Conforme avançamos para o século XXI, as teorias sobre a Ordem do Dragão e sua suposta influência dentro do Vaticano ganham força. Os conspiracionistas afirmam que a Ordem teria mantido pactos milenares, firmados em segredo com forças que transcendem a compreensão humana, para assegurar sua posição de controle. Estes pactos,
De acordo com as teorias mais sombrias, envolvem acordos com entidades que vão além da política ou economia, pactos feitos com forças sobrenaturais, seres que dariam à Ordem um poder quase ilimitado. A ligação da Ordem do Dragão com práticas ocultas, magia e rituais ancestrais sempre foi tema de debate. Muitos acreditam que as profundezas das catacumbas sob o Vaticano escondem altares onde cerimônias secretas são realizadas, em que membros de elite da Ordem invocam essas entidades, oferecendo sacrifícios em troca de poder e influência. Essas práticas seriam mantidas em sigilo absoluto, longe dos olhos do público e da maioria dos clérigos, sendo conhecidas apenas por uma elite minúscula de iniciados que carregam os segredos mais obscuros da Igreja. Um dos eventos mais controversos e enigmáticos ocorreu em 2006, quando foi revelado que certos cardeais estavam envolvidos em uma rede de corrupção que movimentava bilhões de dólares através do Banco do Vaticano. Embora a investigação tenha sido abafada rapidamente, com poucos detalhes vindo à tona, muitos acreditam que esse escândalo foi apenas a ponta do iceberg de um sistema muito mais profundo. Segundo essas teorias, a corrupção financeira estava diretamente ligada à Ordem do Dragão, que supostamente utilizava essas transações para financiar operações secretas ao redor do mundo. Mas os mistérios não param aí. Durante uma investigação independente conduzida por jornalistas no início de 2010, surgiram rumores de que o Vaticano estaria envolvido na manipulação de eventos globais, utilizando sua rede de influência para guiar o destino de nações inteiras. A Ordem do Dragão seria o coração dessas operações, controlando decisões geopolíticas e econômicas de maneira invisível. Alguns pesquisadores afirmam que até mesmo conflitos armados e crises financeiras foram orquestrados pela Ordem, com o objetivo de desestabilizar governos e criar um novo sistema de governança mundial. De acordo com essa linha de pensamento, o Vaticano estaria em conluio com outras elites globais, unindo-se a organizações secretas como o Grupo Bilderberg e a Comissão Trilateral. As reuniões entre essas entidades, supostamente, ocorreriam em locais isolados, longe dos olhos curiosos da mídia, e os temas discutidos envolveriam a implementação de uma nova ordem mundial. A presença de membros da Ordem do Dragão nesses encontros é vista como prova de que a Igreja, ou ao menos parte dela, está comprometida com um projeto de dominação global. Um dos momentos mais reveladores dessas teorias aconteceu em 2012, quando um documento vazado indicava que altos membros do Vaticano estavam em negociações para a criação de um governo mundial unificado. Este governo, de acordo com os vazamentos, seria estabelecido sob a bandeira da paz e da estabilidade global, mas suas verdadeiras intenções seriam mais sinistras. A Ordem do Dragão teria arquitetado esse plano por séculos, aguardando o momento perfeito para colocá-lo em ação. Teóricos sugerem que a Ordem do Dragão pode ainda operar dentro do Vaticano, visível em detalhes como declarações papais sobre governança global e a crescente influência de instituições financeiras na Igreja. E as tentativas da Igreja de expandir sua influência sobre temas seculares, como a mudança climática e a economia global, seriam indicadores de que a Ordem continua a guiar os rumos da Igreja e do mundo. Outro ponto crucial levantado pelos teóricos é a presença de símbolos e emblemas que remetem à Ordem do Dragão em alguns dos mais importantes edifícios do Vaticano. Disse que, ocultos em artefatos religiosos e arquitetura sagrada, estão pistas que revelam a continuidade da influência da Ordem. Um exemplo famoso é o Salão do Dragão, uma sala supostamente secreta no subsolo do Vaticano onde reuniões clandestinas da Ordem ainda acontecem. Descrições dessa sala falam de paredes adornadas com representações do dragão, o símbolo da Ordem, e de livros antigos que detalham os pactos sombrios firmados pela elite clerical. Além disso, há relatos de que, em certos momentos da história recente, os próprios papas foram membros ativos da Ordem do Dragão, disfarçando-se de líderes piedosos enquanto tramavam planos para expandir seu poder. Em particular, o papado de Paulo VI, entre 1963 e 1978, é frequentemente citado como um período em que a influência da Ordem atingiu um auge.
Durante seu tempo como Papa, ele promoveu reformas que, segundo alguns, foram calculadamente planejadas para abrir as portas a um controle mais absoluto da Igreja sobre os assuntos mundiais. O ápice dessas conspirações, porém, recaía sobre a figura de Papa Francisco, que, de acordo com as teorias, representa a consolidação do poder da Ordem do Dragão no Vaticano. Para os conspiracionistas, suas posturas progressistas e abertura ao diálogo global são, na verdade, parte de uma agenda mais ampla para fortalecer a rede de controle da Ordem. Os discursos de Francisco sobre a construção de pontes entre nações e religiões são vistos como indícios de que ele estaria liderando o caminho para um governo global, guiado pelos princípios secretos da Ordem do Dragão. À medida que novas revelações surgem, o mistério se aprofunda. A questão que resta é: até que ponto a Ordem do Dragão realmente influencia as decisões do Vaticano? E qual será o próximo passo em sua agenda oculta? Conforme as teorias sobre a Ordem do Dragão ganham mais tração entre pesquisadores e teóricos da conspiração, surgem novos indícios que sugerem que estamos à beira de uma revelação global sobre sua verdadeira natureza. No entanto, há também aqueles que acreditam que a Ordem não permitirá que seus segredos sejam revelados tão facilmente. De acordo com essas teorias, qualquer tentativa de expor a Ordem seria rapidamente sufocada, com os envolvidos desaparecendo ou sendo silenciados. Um dos eventos mais inquietantes para os teóricos aconteceu em 2019, quando um renomado jornalista investigativo que se dedicava a descobrir evidências da Ordem do Dragão foi encontrado morto em circunstâncias suspeitas. Ele havia prometido, em entrevistas, que estava prestes a publicar um dossiê explosivo que confirmaria a existência da Ordem e suas ligações com o Vaticano. Porém, pouco antes da publicação, ele sofreu um acidente automobilístico que, para muitos, foi uma execução disfarçada. O conteúdo de seu dossiê desapareceu, e os arquivos de sua investigação foram selados por autoridades que alegaram razões de segurança nacional. Esse incidente reacendeu discussões sobre os métodos obscuros utilizados pela Ordem do Dragão para proteger seus segredos. Alguns acreditam que a Ordem controla uma rede global de agentes responsáveis por eliminar qualquer ameaça à sua exposição pública. Esses agentes, invisíveis para a maioria das pessoas, operam nas sombras, manipulando governos, grandes corporações e até a mídia, garantindo que os segredos da Ordem permaneçam ocultos. O elemento central dessas teorias é a alegação de que a Ordem do Dragão já não é apenas uma sociedade secreta dedicada à Igreja Católica, mas uma entidade supranacional, com ramificações que se estendem além dos muros do Vaticano. Seus tentáculos se infiltrariam em todas as esferas de poder, da política global à economia, das grandes indústrias ao controle tecnológico. E, segundo essas teorias, seu objetivo final seria a criação de um governo mundial totalitário, baseado em pactos que remontam a milênios e em alianças sombrias com entidades além da compreensão humana. Em um dos documentos vazados, uma referência intrigante surgiu, uma organização chamada a Confraria do Olho Negro, descrita como o braço militar e operacional da Ordem do Dragão. Este grupo, composto por ex-militares, mercenários e assassinos treinados, estaria por trás de diversos assassinatos, operações de desinformação e atos de sabotagem destinados a proteger os segredos da Ordem. De acordo com as teorias, essa confraria atua em operações encobertas ao redor do mundo, silenciando aqueles que se aproximam demais da verdade. Outro ponto que sustenta as teorias da conspiração é a inexplicável riqueza do Vaticano, que, segundo estudiosos críticos, não pode ser justificada apenas pela fé dos fiéis. Muitos especulam que parte dessa fortuna vem de acordos com potências ocultas e de negócios obscuros firmados por membros da Ordem do Dragão. A venda de artefatos antigos, financiamentos por parte de elites secretas, e até o controle de bancos internacionais seriam fontes de receita não declaradas da Ordem, que, em troca, garante sua influência global. A Ordem do Dragão também seria responsável pela curadoria de conhecimentos proibidos, mantidos em segredo no arquivo secreto do Vaticano.
Estes documentos, que conteriam segredos sobre a origem da humanidade, sobre contatos com civilizações extraterrestres e sobre a verdadeira natureza da fé cristã, são cuidadosamente escondidos da humanidade. Teóricos afirmam que a Ordem se prepara para um momento crucial da história humana, em que esses segredos serão revelados de maneira controlada, guiando a humanidade para uma nova era, onde a Ordem governará com um punho de ferro. Outro rumor alarmante sugere que, em breve, o Vaticano e a Ordem do Dragão planejam uma grande manipulação espiritual. Esse evento, denominado Grande Engano, seria uma encenação global em que um líder espiritual, que muitos acreditam ser uma figura messiânica, surgiria para guiar o mundo a uma falsa paz. No entanto, segundo os teóricos, este líder seria na verdade uma marionete da Ordem do Dragão, usado para consolidar o poder mundial sobre uma nova religião global, que servirá como a ferramenta final de controle. Enquanto essas teorias crescem, outras novas evidências continuam a surgir. Uma delas é a recente restauração da Capela Sistina, onde foi descoberto um símbolo estranho nas paredes, até então invisível ao olho humano. Especialistas em simbologia afirmam que este emblema remete diretamente ao dragão da antiga ordem, sugerindo que, por mais que tentem esconder, vestígios de seu domínio ainda estão à vista de todos, escondidos à plena luz do dia. Agora, a pergunta que persiste é: até onde vai a influência da Ordem do Dragão? Será que sua agenda sinistra de domínio global está perto de se concretizar? Ou essas histórias não passam de mitos criados para alimentar nossa imaginação? A resposta pode nunca ser conhecida, mas uma coisa é certa: enquanto houver segredos, haverá conspirações. Assim, chegamos ao fim desta jornada pelos corredores obscuros da Ordem do Dragão. Ao longo dos séculos, seus tentáculos supostamente se espalharam por todos os cantos do mundo, desde os mais altos escalões do Vaticano até as mansões das elites globais. O que permanece um mistério é até que ponto essas conspirações são verdadeiras e até onde o poder da Ordem realmente se estende. Seja como for, as histórias e rumores em torno da Ordem do Dragão continuam a intrigar e fascinar. Mas no fim, cabe a você, caro espectador, decidir: será que tudo isso não passa de uma grande ficção? Ou estaremos à beira de uma revelação que mudará a história da humanidade para sempre? Chamada para ação. Compartilhe suas opiniões nos comentários abaixo. O que você acha sobre a Ordem do Dragão e suas supostas conspirações? E não se esqueça de se inscrever no canal Fato ou Fake para mais histórias misteriosas e revelações intrigantes. O mistério continua, e quem sabe o que mais ainda está por vir.